Olá, muito bom dia a você, ouvinte do CBN Goiânia. Se você tem uma empresa que trabalha com material na internet e que ainda não se adaptou às novas regras do Marco Civil da Internet, corra, porque você tem até o dia 23 de junho para se adequar. O Marco Civil da Internet foi sancionado no mês passado pela presidente Dilma Rousseff e trouxe um avanço significativo em termos de regulamentação do uso da internet. Por meio dele, foram definidos direitos e deveres na rede, tanto para usuários quanto para empresas e fornecedores de tecnologia. O advogado e professor de Direito Digital, Rafael Maciel, alerta que as empresas devem logo se regularizar e ficar atentas às novas regras. O que principal mudança que se tem que fazer em relação a essas empresas? Bom, ela precisa adequar os termos de serviço dela e as políticas de uso dos dados, colocando claramente para o consumidor, para o usuário, né? Claramente o que é feito com seus dados, para quem como eu coleto, o que eu faço com esses dados, se eu transfiro esses dados para terceiros, e essa transferência de dados, ela não é uma operação negocial, é uma transferência às vezes até muito simples, mas precisa deixar claro para o consumidor. É aquela publicidade que a gente acessa no outro site de algum hábito que eu tive numa visita anterior. Isso tudo precisa estar claro. Não adianta esses termos de serviço terem essas previsões. Essas previsões elas têm que estar mais destacadas, têm que estar claras, e havendo a transferência para terceiros, também essas informações têm que ser expressas, ou seja, o consumidor tem que ter uma anuência expressa. Então é importante que se coloque nesses termos, talvez até uma aceitação própria para esse tipo de utilização. O artigo 11 do Marco Civil trata da territorialidade, que prevê que todas as empresas que atuam no território brasileiro devem cumprir a legislação local em relação ao tratamento de registros eletrônicos e dados cadastrais. Rafael Maciel ressalta que a lei serve também para empresas estrangeiras que atuam no Brasil. As empresas que desejam operar comercialmente no Brasil, ou que têm um negócio no Brasil, ou trabalhar com dados de brasileiros, elas precisam também se adequar. Então não são só aquelas em solo nacional, mas todas aquelas que coletem dados de brasileiros, que façam esse tratamento de dados, que ofereçam publicidade, precisam utilizar a publicidade com esses dados, né, que são coletados, elas precisam adequar, deixar essas informações mais claras para o usuário da internet. Quem não se adequar deve sofrer algumas punições, como afirma o advogado e professor de Direito Digital, Rafael Maciel. As empresas que não se adequam, elas podem ficar sujeitas a multas, né, reivindicações do consumidor também, e com essas multas sendo incessantes, pode até haver a suspensão da atividade empresarial também. O criador do mensageiro Zap Zap, conhecido como WhatsApp brasileiro, pôs fim na polêmica em torno da legalidade do app e, enfim, teve seu código-fonte disponibilizado abertamente esta semana. Com isso, sua regulamentação garantida junto à comunidade de software livre. A medida foi tomada após um alerta feito por representantes do Telegram, dono do código original usado pelo Zap Zap. O número de downloads do mensageiro brasileiro já se aproxima do 500 mil e reúne 200 mil usuários ativos. Os iPhones e iPads receberão um novo sistema operacional, o iOS 8, ainda em 2014. O novo software foi apresentado pela Apple em evento em São Francisco, nos Estados Unidos. Entre as novidades estão um recurso chamado EarthKit, que concentra dados de aplicativos da área de saúde, e um serviço chamado de HomeKit, para permitir que os aparelhos da Apple controlem dispositivos da casa como fechaduras inteligentes. Bem, ouvintes, esse foi o Tecnologia e Negócios deste sábado, que foi produzido por Leandro Rezende e Eula Lobo. No próximo programa, nós trazemos para você uma série especial que vai abordar a tecnologia aplicada na Copa do Mundo. Todas as novidades tecnológicas da Copa do Brasil. Até lá!